Então é um prazer estar aqui participando com vocês. É, eu gostaria de estar falando, né, nessa apresentação de hoje, estar conversando bastante sobre uma parte mais clínica. Eu sou ortodontista, Ô, ô, moro em doutor, Belo Horizonte. ô, doutor, eu acho que para facilitar para você, você pode mutar o YouTube ali e ir diretamente só pelo Zoom, Sim, que daí não vai te porque atrapalhar, tá bom? eu estou representando a Cristal Aligner, que é uma empresa de alinhadores ortodônticos. Mas hoje eu gostaria de falar mais sobre alguns objetos clínicos, sobre a arte de recuperar o tracking. Eu vou então compartilhar a minha tela. Ótimo. Então, muito obrigado por esse convite de estar participando do meeting de alinhadores, do primeiro meeting de alinhadores ortodônticos da Clinicorp. Estarei falando aqui sobre a arte de recuperar o tracking. Eu sou o Pierre Cunha de Brito, sou especialista em ortodontia, mestre em ortodontia, especialista em periodontia, especialista em implantodontia, sou professor do curso de especialização em ortodontia, sou coordenador do curso clínico de alinhadores ortodônticos, tenho alguns cursos feitos fora, tenho bastante experiência com ortodontia e com alinhadores ortodônticos há bastante tempo, utilizo há bastante tempo alinhadores ortodônticos, tenho alguns casos de alinhadores tratados. Nós vamos falar então sobre a arte de recuperar o tracking. O que é tracking? Bom, tracking é quando você expressa, todo mundo que está participando deste meeting tem conhecimento sobre alinhadores ortodônticos. O tracking, então, é quando você expressa clinicamente aquilo que é desejado na mecânica computadorizada. Então, você expressa clinicamente aquilo que está planejado. É como seguir um caminho. O planejado no computador, ele faz a sequência de cada movimento que deve ser desejado, que deve ser feito, até que os dentes atinjam aquele resultado final clinicamente. É como seguir um caminho traçado em um mapa para você chegar em um certo objetivo. Você quer chegar numa cachoeira, você tem um mapa que você vai seguindo aquele caminho e você vai acabar saindo dessa cachoeira. Só que nem sempre esse caminho é simples, nem sempre esse caminho é direto. E com isso, você pode perder um pouco desse caminho e precisar voltar. Existem alguns mitos em relação ao que é tratamento ortodôntico com alinhadores ortodônticos, com alinhadores. Um desses mitos é que o tratamento com alinhadores é só trocar plaquinha. É passar de um alinhador para o próximo, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E, na verdade, isso não é assim. Existem diversos fatores que afetam o tracking. Existem vários fatores que podem fazer com que o tratamento com os alinhadores não manifeste clinicamente aquilo que está planejado digitalmente, ou aquilo que o dentista deseja, né? Entre esses fatores, existem alguns fatores que são mais simples de serem controlados, existem outros fatores que são mais dificilmente controlados. Entre os fatores que são de simples controle, nós temos a moldagem ou escaneamento, né? A moldagem precisa ser uma moldagem muito bem feita, na proporção correta, ou o escaneamento também pode ter erros. O escaneamento, um dos erros muito comuns no escaneamento é escanear o paciente improtrusiva. As clínicas de radiologia, principalmente, às vezes acontecem de escanear a pessoa que está escaneando, não observa e escaneia o paciente improtrusivo, então chega muito para a gente diferença entre a máxima intercuspidação habitual do paciente e aquilo que foi gravado com uma mordida no escaneamento. Então, o escaneamento, a moldagem, o vazamento de gesso tem que ser muito bem feitos e a prescrição do dentista tem que ser muito bem feita. Um mito que se tem, existem vários mitos no tratamento com alinhadores. Um mito que existe é que um mito que existem, deixa eu só colocar aqui nesses mitos, no que é tratamento com alinhadores. Então,
o que é tratamento com alinhadores? Um dos mitos que existe no tratamento de alinhadores é que você vai fazer uma moldagem ou um escaneamento, vai fazer uma caixa de aparelhos, uma sequência, o paciente vai trocar aquelas plaquinhas e essas plaquinhas vão dar aquele resultado que está ali no computador. Bom, nisso existem alguns mitos que não são verdade. Em primeiro lugar, os estudos no mundo todo demonstram que metade dos casos ou mais não é tratado com apenas um estágio, não é tratado com apenas uma caixa de aparelhos. Metade dos casos ou mais, você vai precisar de mais de uma fase de aparelhos. Então, você faz um primeiro jogo de aparelhos, independente se são 20, se são 30, se são 10, se são 15 pares, 40 aparelhos, você vai precisar fazer o que era antigamente chamado de refinamento. A gente prefere o termo próximo estágio. Você vai fazer, então, um escaneamento ou uma moldagem para mais um estágio seguinte, até que no final você faz uma moldagem para um estágio de pequenos movimentos, e aí sim a gente usa o termo refinamento. A gente deixa termo próximo estágio para cada etapa do tratamento. Você faz uma etapa que está fechando a mordida, uma outra etapa que você está descruzando. No final, se você vai fazer uma intercuspidação, aí sim é um refinamento. O refinamento é para o tratamento ser mais bem concluído. Quanto mais você utiliza fases no seu tratamento, a tendência é que você tenha resultados mais refinados, mais resultados com uma melhor oclusão, com uma melhor desoclusão. Muito dificilmente você vai fazer uma moldagem ou um escaneamento, uma prescrição, um planejamento digital com 80 pares de aparelho e chegar naquele último par 80, os dentes estarem exatamente naquela posição em que está o planejamento digital. Quanto mais próximo da finalização estiver o seu estágio, mais próximo do planejamento digital vai estar o seu resultado. Então, o sistema de alinhadores, o sistema Crystal Align, é uma sequência em um ou mais estágios de alinhadores, de aparelhos que são aparelhos removíveis, translúcidos. Eles não são invisíveis na realidade, eles são translúcidos, são discretos, são confortáveis, são descartáveis. O paciente usa 15 dias, joga fora, usa 15 dias, joga fora, passa para o próximo, que são usados de 20 a 22 horas por dia. Usados menos de 14 horas por dia, eles não fazem efeito. O tempo ideal é entre 20 e 22 horas por dia. Esses alinhadores, eles já têm ativações embutidas. Então, quando existia a técnica Edgewise, os brackets eram todos iguais, e você, o ortodontista, pegava um fio e precisava fazer as dobras de primeira, segunda e terceira ordem, em todos os casos que a gente estuda na especialização, esses tipos de dobra, não é mesmo? Quando o ortodontista fazia todas essas dobras, ele tinha que embutir dobras no fio para, em seguida, ele colocar molas, elásticos, acessórios. Na década de 70, com o surgimento da técnica straight wire, do arco reto, muito dessas dobras que se faziam em todos os fios não eram mais necessárias, porque a técnica straight wire, arco reto, ela já embutia nos brackets o inset, o offset, já embutia a angulação do incisivo, 3 graus, lateral 4 graus, canino 5, 7, 9, 11, 13, e o fio, então, ele poderia entrar ali, ele já expressaria essas ativações, entre aspas, nesses posicionamentos no aparelho de arco reto. E o sistema Crystal Align, ele tem, então, embutido nele as ativações, ele já tem embutido nele, então, as molas, os elásticos, para executar aqueles movimentos. Porém, esse sistema, ele necessariamente utiliza attachments, slices, ou desgastes interproximais, e outros acessórios, para que os objetivos digitais do tratamento se expressem em boca, através da troca dos alinhadores, que pode ser a cada 15 dias, 10 dias ou 7 dias, um tratamento conduzido pelo profissional em consultas periódicas, cada 30, 45 ou 60 dias. É fundamental a condução do profissional. Então, o tratamento com alinhadores não é uma caixinha que o paciente vai trocar a plaquinha e
vai dar o resultado final. Ou, complementando mais ainda, não, o tratamento com alinhador não é você moldar o paciente, mandar para uma empresa, a empresa planejar para você, chegar uma caixinha para você, você dá para o paciente as plaquinhas para ele trocar e vai chegar no resultado do tratamento. Não é assim. O plano do tratamento, o diagnóstico, o planejamento do tratamento, quem deve fazer, quem é o responsável por fazê-lo e quem tem a obrigação de fazer, de conhecer e de entender é o ortodontista, é o profissional, é o dentista. Então, no sistema Crystal Aligner, o dentista ele especifica tudo o que ele deseja. Ele especifica desde o tipo de attachment em que ele quer para cada movimento, desde se ele vai usar elásticos para corrigir a mordida cruzada e ele deseja os alinhadores já com os recortes para ele prender esses elásticos, o recorte para ele colar botões aos dentes para ele prender esses elásticos, se ele quer recortes para classe 2, para classe 3, se ele vai expandir, se ele vai levar a linha média para a direita, para a esquerda, se ele vai usar mini implantes, onde vão estar esses mini implantes, se ele vai usar outros acessórios como power arms, braços de força, onde você vai estar esses acessórios, para que o profissional, então, conduza esse tipo de tratamento. A fim de que sejam realizados movimentos com a menor perda de tracking possível, ou seja, para que se expresse em boca aquilo que foi planejado digitalmente, que, para ser planejado digitalmente, foi prescrito pelo profissional, pelo dentista, pelo ortodontista, pelo doutor, e assim, na consulta do dentista, do ortodontista, quando ele está cara a cara com o paciente, sentado na cadeira de frente a ele consiga ver os movimentos ocorrendo na boca, de acordo com o que ele está realizando, e quando esses movimentos não estiverem ocorrendo, porque a gente tem artigos que falam que a perda de tracking é uma ocorrência extremamente comum. Em média, 50% dos movimentos com alinhadores, em média, 50% dos alinhadores, existe alguma perda de tracking. Então, como a gente vê aqui, nesse modelo 1, tem um encaixe perfeito, tem um fit perfeito, os aparelhos estão encaixando muito bem. No 3, você já tem uma perda de tracking. Então, você não tem um encaixe perfeito dos dentes nos alinhadores, ou seja, você tem ar aqui dentro, né? Você tem um gap, você tem um espaço aqui dentro. E isso se reflete também na parte de cima. Você também tem um gap, um espaço aqui. Por quê? Esse dente ele tinha que estar mais baixo, ele já tinha que estar lá onde está o alinhador. Ele está perdendo o tracking. Aqui no 4 também, ele está perdendo o tracking. Então, esse canino era para ele já estar encostando no alinhador, já era para estar mais baixo, esse lateral também. A gengival também já era para estar mais baixo, né? A coroa como um todo, o dente vem a coroa inteira, a coroa como um todo já era para estar mais baixo, mas o dente não está acompanhando esse movimento, ou seja, ele está perdendo o tracking. E segundo alguns estudos, a perda de tracking está presente, em média, em 50% dos tratamentos. E realizar um tratamento ortodôntico, seja com brackets, seja com alinhadores, é fazer um bom planejamento, em primeiro lugar, fazer um bom diagnóstico, fazer um bom planejamento, uma boa documentação e uma boa condução do tratamento. Esta boa condução do tratamento significa eliminar os erros que vão se acumulando durante o processo de movimentação dentária. Ou seja, o dentista precisa intervir assim que ele observa a perda do tracking, o dentista, então, precisa intervir para recuperar o tracking. E, com isso, a gente tem alguns fatores que afetam o tracking. Como a amplitude do movimento planejado e o tipo. No tratamento com alinhadores, existem movimentos que são mais previsíveis do que outros. Existem movimentos que, com alinhadores, eles se dão muito bem. Por exemplo, um movimento de expansão lateral, um movimento de giro de dentes
planos como os incisivos, e existem outros tipos de movimento que têm menor previsibilidade. Entre os movimentos que têm menor previsibilidade, cientificamente no tratamento com alinhadores, é o movimento de extrusão do incisivo lateral superior. Esse movimento ele tem menor previsibilidade. Para que esse movimento aconteça, é necessário attachment, se você tiver uma extrusão maior do que 1,5 mm, para que ele aconteça com maior previsibilidade. Mesmo assim, os estudos indicam que é um movimento que tem a menor previsibilidade entre todos os movimentos. Outro fator que interfere no tracking é o tempo de uso, quantas horas e o número de horas por dia que os pacientes utilizam os alinhadores. Ele precisa usar de 20 a 22 horas por dia. Se ele usar menos do que isso, você não vai ter o resultado. Outro fator que interfere é a condução do tratamento. O dentista é o principal, se não for o principal, um dos principais agentes para a realização do tratamento com alinhadores. Eu entendo que muitos profissionais busquem uma cura milagrosa, né? Eles busquem um tipo de técnica que faça tudo para eles e que eles precisem fazer pouco para aquele tratamento alcançar o resultado. Foi assim com a técnica do arco reto, straight wire, foi assim com os brackets autoligados, foi assim com os mini implantes e foi assim com os alinhadores. Nós temos um artigo aqui que a gente vai ver também, que ele fala exatamente isso. Ele começa assim: passado aquela festa inicial em que se achava que os alinhadores ortodônticos fariam todos os movimentos sozinhos, observou-se, então, a necessidade do profissional conduzir o tratamento, incorporando acessórios que tornassem alguns movimentos mais previsíveis. Então, outros fatores que afetam o tracking: a presença ou ausência de attachments, espaço para os dentes se movimentarem e aspectos individuais, como idade, tamanho das raízes e musculatura. Eu sei que, às vezes, muita gente fica preocupada com preço, né? Eu vi nas apresentações anteriores, muita gente falando sobre preço. Eu não vou, me deem licença em relação a isso, eu não vou falar de valores, tá? Caso alguém se interesse em saber sobre valores, pode entrar no site da Crystal Aligner, que é www.crystalaligner.com.br, e lá vai ter todos os tipos de planos que a Crystal Aligner tem. São 3 planos, os valores da Crystal Aligner são muito acessíveis, são 3 planos extremamente completos, né? São apenas 3 planos, e desde um plano para um arco só ou para 2, eles são extremamente completos, né? São extremamente acessíveis. Existem planos de 56 placas, até planos de 120, até planos ilimitados durante alguns anos. Então, e é só entrar na área restrita do site, vai pedir o número do seu CRO, e lá vão ter todos os planos, opções de pagamento, quantos alinhadores tem. Então, a minha intenção hoje é auxiliar mais na condução do tratamento. Bom, e quais são os auxiliares na condução do tratamento? Cooperação dos pacientes, elástico em suspensório ou bootstrap, power arm ou braço de força, elástico de classe 2 ou classe 3, elástico de intercuspidação, elástico de mordida cruzada, binário, mini implante, alicate de detalhamento e o uso de shields. São os auxiliares, então, que podem ser utilizados no tratamento para a obtenção de um bom resultado. Então, esse artigo aqui é exatamente o que a gente estava dizendo. Melhorando a previsibilidade dos alinhadores ortodônticos. Um artigo do Baumann, que diz que, uma vez que as limitações dos alinhadores foram identificadas, criar técnicas para aumentar a previsibilidade em produzir os resultados desejados foi o próximo passo.
Apesar de serem vários fatores importantes e essenciais, a cooperação do paciente é o fator primordial para o sucesso do tratamento. Só um minutinho. O que é necessário, então, para início de um tratamento ortodôntico com alinhadores? É a mesma coisa que é necessário para início de um tratamento ortodôntico com brackets. Primeira coisa é uma consulta inicial, uma avaliação clínica ortodôntica do paciente e o pedido da documentação. Essa documentação ortodôntica, muito bem dito, mais cedo, por outro apresentador, ela é aquilo que o dentista, que o ortodontista necessita para a análise do caso, para o planejamento dele. Panorâmica, teleradiografia, as fotografias e um escaneamento ou um modelo de gesso. Na Crystal Aligner, a gente tem tanto a opção do escaneamento, arquivo STL. Hoje, a grande maioria das clínicas de radiologia já tem scanner intraoral. Então, você pode solicitar, juntamente com a documentação ortodôntica habitual que você solicita, você pode solicitar um escaneamento intraoral e a radiologia já vai te mandar o escaneamento. Você pode abrir no seu computador, você não precisa de nenhum programa especial para isso. Se o seu Windows for Windows 10, você não precisa de nenhum programa, e se for um Mac também, você não precisa de nenhum programa especial para abrir esse tipo de arquivo. Se você, na sua cidade, não tem scanner, ou se você não tem um scanner, você pode moldar o paciente. Na Crystal Aligner, a gente utiliza moldagem com alginato de precisão, a gente utiliza hidrogum, você vai moldar, né, na realidade, o dentista vai moldar com hidrogum, com Cavex ou com Plastalgin. Né? Hidrogum é um alginato alemão, Cavex é um alginato americano, Plastalgin é francês. Qualquer um desses três tipos de alginatos, são chamados alginatos de precisão, eles dão uma precisão de 20 microns. Então, esse tipo de precisão, ela é uma precisão adequada para a condução com tratamento de alinhadores, desde que seja vazado, logicamente, o gesso pedra tipo 4, o gesso especial. Você vai entrar, então, no site, na prescrição do site, né? Quem tem interesse depois entra no site da Crystal Aligner, na área restrita, depois você consegue entrar na parte de prescrição, é uma prescrição extremamente completa, porque, como eu disse, é um engano imaginar que o profissional vai moldar o paciente, vai mandar para uma empresa, essa empresa vai fazer o planejamento para ele, vai fabricar os aparelhos, ele vai usar e vai dar um resultado. É o profissional quem vai utilizar, é o profissional que tem que planejar, é o profissional quem conhece as suas habilidades. É o profissional que sabe se ele usa mini implante ou se ele não usa mini implante, se ele sabe usar mini implante, se ele não sabe, quais são o que é que ele tem na mão, no arsenal dele. O alinhador é mais uma ferramenta no arsenal do dentista, no arsenal do ortodontista. Ela não é uma ferramenta que executa todas as funções para você. Ela é mais uma ferramenta que você pode utilizar. Você é a mente por trás do uso da ferramenta. Você é quem sabe indicar, você é quem sabe utilizar. Para isso, a gente tem vários cursos. A Crystal Aligner tem cursos clínicos, né, de 1 ano de duração, em Belo Horizonte, em São Paulo, que o profissional estuda nesse curso, trata 20, 30 pacientes, para poder ter a habilidade manual, a destreza, o conhecimento científico, intelectual, para poder realizar esse tipo de tratamento. Depois que recebe os alinhadores, né? Então, lembrando que tratamento com alinhadores, então, são sequências de etapas. É um engano pensar que é uma caixa só, que é uma única etapa. Metade dos casos, sim, essa metade corresponde aos casos simples, de pequena complexidade. A outra metade não vai ser só um estágio, vão ser mais estágios. A gente chama de próximos estágios. Usualmente era chamado de refinamento, a gente deixa o termo refinamento somente para um último estágio de detalhamento realmente. Os alinhadores Crystal Aligner, então, eles acompanham o contorno gengival nos dentes anteriores, como nesta imagem.
ele acompanha o contorno gengival dos dentes anteriores, como nesta imagem. Isso torna o aparelho mais confortável e mais estético. A linha de término do aparelho fica no término do dente, no término cervical. Então, isso traz uma melhor estética e mais conforto. Na região posterior, ele é reto, abaixo das papilas, levemente abaixo das papilas, na linha cervical. Isso faz com que ele seja mais resistente a rasgamento, mais resistente à quebra e dê maior retenção e estabilidade nos dentes posteriores. O Cristal Aligner tem todos os recursos necessários em relação a uso de elástico, em relação ao attachments, em todos os recursos que são necessários a Cristal Aligner tem. É muito prático, tudo é pelo portal, né? Quando é necessário, por exemplo, uma reposição de um aparelho, o paciente perdeu um aparelho, os alinhadores são enviados para o seu consultório de SEDEX em até 3 dias. Nenhum envio, existe cobrança de envio, não existe cobrança de taxa de envio de SEDEX, todos os preços são sempre o preço pronto para o dentista, né? E é muito rápido, a gente tem planos express em que você recebe todos os aparelhos em até 7 dias. Então, é realmente muito simples de lidar, né? Assim, de se lidar, muito amigável essa interface, né? Não digo que a técnica dos alinhadores em si seja uma técnica simples, tá? É simplista dizer que a técnica dos alinhadores é uma técnica simples. Ela é uma técnica diferente de brackets, de aparelhos fixos, e de simples, ela não tem nada. Eu digo isso com uma grande experiência, né? Eu utilizo alinhadores há muitos anos, já usei muitas marcas de alinhadores e sei que a técnica, para você atingir um bom objetivo, você tem que ter conhecimento, você tem que ter habilidade para poder fazer isto. Os alinhadores, então, eles têm a marca gravada em um lado e do outro lado tem o número do aparelho, número 1, 2, 3, 4, 5, gravado em cada alinhador e o número do paciente. Porque se misturar, às vezes o paciente mistura os pacotinhos, não tem o risco dele misturar. Esse recurso é um recurso muito interessante, que é para poder visualizar a movimentação dos dentes, qual que é o objetivo do tratamento antes mesmo de iniciar, né? Então, é o recurso da Smile in Face Projection, é um tipo de recurso que já foi até falado hoje. Então, o paciente consegue ver qual é o objetivo do tratamento sobre a face dele. Importante para os profissionais. Quer dizer que você vai trocar as plaquinhas e vai atingir aquele objetivo de tratamento? Não. A obtenção daquele objetivo vai depender, em grande parte, também da sua capacidade técnica, de você. Aquilo é o que o aparelho está programado para fazer. Mas, como a gente estava falando no começo, não quer dizer que você vai trocar plaquinhas e você vai chegar naquele objetivo. Por exemplo, para chegar no objetivo, num caso como este, você pode observar aqui que a gente tem, esse é um planejamento digital da Cristal Aligner, a gente tem aqui, por exemplo, um mini implante extraoveolar, um buccal shelf. Se nesse planejamento digital está a utilização de um buccal shelf e você não estiver utilizando o buccal shelf, você não vai conseguir atingir esse objetivo. E aí você vai, então, perder tracking. Os aparelhos vão chegar em um certo estágio, vão começar a não encaixar mais. Por quê? Se nós virmos aqui da lateral direita, o início do tratamento ele não está em classe 1. A intenção é que ele chegue em classe 1, ele começa numa classe 3 ali, de alguns milímetros. Se você não utilizar o buccal shelf, você não vai ter esse movimento se expressando e você, então, vai perder o tracking, você não vai ter a obtenção dessa posição dos dentes ali no final do tratamento. Então, os fatores que podem ser controlados para se manter o tracking, para se recuperar, é a moldagem, o vazamento em gesso, o escaneamento
A prescrição, como já foi dito mais cedo, com brackets, se você planeja um tipo de movimento hoje, e no mês que vem o paciente vem no consultório, você vê, não, eu queria levar essa linha média para o outro lado. Você simplesmente troca a mola ou troca o elástico de posição. Com alinhadores, você já determina desde o começo do tratamento qual é a posição final desejada. Então, essa prescrição, isso você passa para quem está do outro lado do computador. Na Crystal Aligner, os modelos são tratados por técnicos e esses tratamentos são, então, verificados e realizados, então, essas movimentações por ortodontistas. Então, quando você passa para o lado de lá, o que você deseja do tratamento, o que você vai utilizar, se você vai utilizar ou não mini implantes, você isso vai ser expresso no plano digital de tratamento, que nós chamamos de PDT, plano digital de tratamento, que é o que a gente viu ali, e isso vai ser expresso nos seus alinhadores. Se você não utilizar algo que estava planejado, pode ser que você perca o tracking, pode ser que você não atinja aqueles objetivos. Então, a condução do caso pelo profissional, que está aqui em roxo, é essencial. Uma coisa que eu aconselho quem utiliza alinhadores comprar e usar é esse calibrador de desgastes interproximais. Na técnica dos alinhadores ortodônticos, o desgaste interproximal, ou o recontorneamento dentário, ou IPR, IPR, ou slice, que são sinônimos para a mesma coisa feita, é muito mais decisivo no final do tratamento do que com brackets. Com brackets, se você faz slice demais, não tem problema, você coloca um elástico em corrente, puxa aqueles dentes ali, fecha o espaço. Com brackets, se você faz slice de menos, não tem problema, porque o bracket vai permitir uma vestibularização dos dentes, mesmo que indesejada, os dentes vão acabar se alinhando e você vai obter um resultado. No tratamento com alinhadores, esse slice, a precisão desse slice ele é muito maior. Por quê? No tratamento com Crystal Aligner, não existe vestibularização indesejada. Então, se você não fez o slice adequado no que precisava, foi menos do que precisava, esses dentes não vão ter espaço para movimentar, porque eles não vão vestibularizar. Então, você vai perder o tracking. Se o seu espaço foi mais do que era necessário, você vai também sobrar espaço. E aí você vai gastar no próximo estágio, você vai gastar no refinamento para poder fechar aqueles espaços. Então, o slice, ele é essencial que se utilize. Na Crystal, a gente tem slices entre 0,2 e 0,5. Aqui está mostrando um calibrador de desgaste interproximal. 0,1. Esse 0,1, que é a imagem que está aqui na tela, ele é usado para tirar pontos de colisão. A gente não tem slices de 0,1 na Crystal. Você faz 0,1, que é a espessura da tira de lixa, da Orico, você faz esse tipo de desgaste 0,1 quando você quer tirar pontos de colisão, tirar pontos de bloqueio, que a gente pode falar futuramente no outro dia sobre isso. Então, o tracking e a perda de tracking são cumulativos. Essa perda em graus variáveis está presente em 59% dos movimentos. Isso, estatisticamente comprovado, né, cientificamente estudado. Finalizar o tratamento é reduzir os erros que vão se acumulando. E o que a gente pode fazer para recuperar o tracking? Entre os fatores feitos para recuperar o tracking, um desses fatores é o Shiwi. Em primeiro lugar, o uso do paciente, né? O paciente não estava usando direito, ele volta a usar da forma correta. O outro fator é o Shiwi. Para quem não conhece, o Shiwi é uma borrachinha. Você pode comprar em dental voltada para a ortodontia. São borrachinhas, ou você pode fazer com o sugador, você corta o sugador em duas partes e dá para o paciente, né? Claro que o Shiwi pronto, de borracha da dental, esse que está aqui na imagem, é muito mais bonito, você dá para o paciente, né? Ele serve, então, para que o paciente utilize, toda vez que você observou que começou a dar aquele gap, como a gente estava mostrando, o paciente vai mordiscar esse Shiwi por volta de 5 minutos, todas as vezes que ele recolocar o aparelho.
Então, ele tirou de manhã para tomar café da manhã, escovar os dentes, colocou o aparelho, ele vai mordiscar mais ou menos 10 vezes em cada dente da arcada dentária dele, para que o aparelho, então, faça o movimento de recuperar. Isso aqui é um vídeo do canal isso aqui é um vídeo do YouTube, de um canal do YouTube, que está a fonte aqui embaixo, para ele recuperar. Então, você está vendo que está perdendo o tracking, né? Então, nas avaliações que você faz mensalmente ou bimensalmente, quando o paciente vai no seu consultório, uma delas é se há gaps entre a incisal dos dentes e a incisal do aparelho. Se há um gap aqui entre a cervical do dente, a gengiva e do aparelho. Tendo esse gap, se esse gap está começando, é um gap de meio milímetro até 1 milímetro, o primeiro passo é utilizar o Chewy. O Chewy é essa borrachinha, então o Chewy, então, é essas borrachinhas que o paciente vai mordiscar 10 vezes em cada dente, 3 vezes por dia, sempre que ele recolocar os aparelhos. Então está começando a haver um gap, quer dizer que esse dente não está acompanhando. Esse é um movimento de menor previsibilidade, cientificamente falando, da extrusão do lateral, às vezes do central, do canino, e isso vai fazer com que o aparelho vá apoiando naquele atátima novamente e vá puxando aquele dente para a posição dele. Um outro dispositivo que a gente utiliza para recuperar o tracking é o bootstrap, ou elástico em suspensório. Bootstrap é a amarração de bota, né? Ou elástico em suspensório. Como é que é feito isso? Você cola o lateral, por exemplo, nesse caso, todos os dentes estão vindo, estão vindo, e o lateral parou de vir aqui. Quando o paciente voltou, tem um gap gigantesco. Como é que você faz isso? Um botão na palatina faz um alívio no dente, na palatina. Pode fazer 2 sulcos na vestibular. Você pode fazer esses sulcos bem bonitinhos com um alicate teardrop, que é um alicate próprio para fazer esse sulco aqui, ou você pode fazer com uma broca no consultório ali. Prende um elástico 1/8 neste sulco e o elástico vai passar do outro lado para que se recupere, então, o tracking daquele dente. Então, estão ali, tira o excesso da resina dos elásticos, faz 2 sulcos. Fez os 2 sulcos. Essa adaptação é feita na hora, né, doutor? Depois de feitos os 2 sulcos, então, o paciente vai usar elásticos 1/8 daquele botão àquele sulco o tempo todo, até ele voltar para a próxima consulta e você vai reavaliar. Então, aqui foi feito com broca no consultório, né, ali, alunos dos nossos cursos que fizeram. Então, você vê que vai utilizar para até recuperar ali o track, esse lateral voltar. Importante lembrar que verificar se tem espaço na mesial e na distal desse dente, e para esse movimento ocorrer, inicialmente ele precisa de attachments. Você pode fazer esses mesmos alívios com alicates, vão ficar muito mais bem feitos, muito mais bonitos do que se você fizer com autorrotação, mas se você não quiser comprar alicates para isso, né, uma média de R$400, 380 cada alicate, você pode fazer ali com isso mesmo. Além disso, um outro acessório, só para mostrar aqui o último caso, um outro acessório que você pode utilizar são os elásticos de intercuspidação. Então, você está perdendo o tracking aqui do canino, no canino infravestibuloversão muito alto, começou a perder o tracking. Você pode fazer alívios com alicate ou com broca, colar botão nos dentes e acrescentar o elástico de intercuspidação, mesmo se isso não estava proposto no plano digital de tratamento inicial. E isso vai fazendo com que o dente extrua até aquela posição e ele, então, se encaixe ali no lugar. São dispositivos, então, que a gente utiliza para recuperar o tracking. Eu tinha bastante coisas para poder falar sobre attachment, ciência de resistência, controle de raiz, vários modelos de attachment, mas, né, logicamente, o tempo nosso aqui é um pouco, o tempo naturalmente é um pouco curto, então eu vou só passar em 40 segundos este último caso aqui.
Então, o paciente que tem um corredor bucal escuro, apinhamento do arco inferior, atresia do arco superior, um bom planejamento, fazer slice nesses dentes, já teve problema periodontal, né? Já teve enxertos ósseos ali. A gente precisa corrigir a curva do sorriso, ela não tem uma curva de sorriso bonita. Então, a gente corrigir esta curva do sorriso, tratamento em evolução, chega neste ponto, está quase bom. Então, isso é uma coisa que eu digo, às vezes as pessoas falam assim, o tratamento terminou rápido, mas na verdade ele não concluiu. Aparentemente está quase bom, aqui estão os atátimos ali posteriores, mas ainda tem giros, ainda tem um pequeno giro. Isso daqui, então, a gente precisa fazer um próximo estágio, um refinamento. Você fazendo isso, você vai melhorar o resultado. Então, aqui no momento da documentação ortodôntica do refinamento do próximo estágio, e aí sim, você finaliza, tudo encaixado, um bom alinhamento, e você tem, então, o inicial, curva do sorriso errada, corredores bucais escuros, no momento do refinamento, e o final, o sorriso da curva adequada, corredor bucal na proporção adequada, dentes na proporção adequada, tanto de frente quanto de lado, e principalmente você tem harmonia e estabilidade com os incisivos verticalizados na base, né? Então você tem o inicial, você tem no momento do refinamento, que já está quase bom, mas você ainda tem coisas para fazer, e no momento do tratamento final, do encaixe final ali dos dentes. Bom, ótimo. O site da Cristal Aligner é este que está aqui, cristalaligner.com.br. No site da Cristal Aligner, na área restrita, você consegue ver valores, os cursos que a gente tem. Aconselho fortemente quem deseja trabalhar com alinhadores, participar de um dos nossos cursos clínicos avançados, de 1 ano de duração, para que a gente tenha em Belo Horizonte e em São Paulo, para que você realmente domine essa técnica, porque a técnica em si não é fácil se realizar, especialmente se você deseja substituir e tratar os casos que você trataria com fixo, todos os tipos de casos, se você deseja tratar com essa nova técnica, que é fenomenal, é confortável, discreta, é prática, as consultas para o dentista são mais espaçadas, as consultas para o dentista são mais simples, mas que a ciência por trás disso é uma ciência que é elaborada diferente da ciência com que todos nós tivemos na nossa formação. Excelente. Então, agradeço novamente pelo convite, né? E estou à disposição no Instagram, meu Instagram é Pierre Cunha Ortodontia, ou no Instagram da Cristal Aligner também, para poder, eventualmente, colaborar com o que pudermos, com o que estiver aí ao nosso alcance. Muito legal, Dr. Pierre. Parabéns, tá, pela sua palestra, foi excelente. Lindo caso no final, né? A gente estava comentando aqui, tanto eu como o Beto, como o caso ficou maravilhoso. E demonstra realmente, né, que é biomecânica, é ortodontia, tem que saber de recursos, de acessórios, para que possa realmente, né, durante um tratamento, se as coisas começarem a perder a mão, né, que vocês consigam recuperar. Muito bom. Fica aqui, Ana, o nosso convite aos colegas, né, que estão nos assistindo. Qualquer dúvida que tiver sobre a palestra do Dr. Pierre, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Cristal Aligner, entrar em contato conosco, que a gente passa todas as informações do doutor. Doutor, muito obrigado pela parceria, né, nós estamos honrados em ter a empresa do senhor junto conosco. Eu que agradeço, muito obrigado, e agradeço, fico muito feliz com o convite, e estamos sempre juntos aí no que for necessário. É a primeira de muitos. É a primeira de muitos. É isso aí. Isso mesmo. Valeu, Dr. Pierre. Muito obrigado, tá? Muito Eu que agradeço.